Paz do Senhor a todos, meus irmãos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Eu gostaria de dividir com vocês um texto que está no livro de 2 Samuel 6,16. O título dessa mensagem é Não Fique na Janela. 2 Samuel 6,16 eu vou ler porque é só uma passagem, só um versículo, que diz assim: E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Essa é a passagem de hoje, com o título Não Fique na Janela. Irmãos, o resumo dessa passagem ele é muito simples. A palavra fala que Davi se torna rei. Um dos primeiros atos que Davi teve foi tentar buscar a arca e trazer de volta. Ele providenciou o retorno da arca para Jerusalém. E neste momento ele entra na cidade comemorando. A Bíblia fala que ele entra dançando, ele entra pulando, porque a arca estava lá. Neste momento Davi não estava vestido como um rei, ele não estava vestindo as vestes reais. Ele adorava junto com quem? Com o seu povo. E neste momento a Bíblia fala que Mical, sua esposa, filha de Saul, o vê. E ela condena Davi, condena os seus atos em seu coração. E ela fala no seu coração, isso não é a postura de um rei não faz um negócio desse. A palavra fala, essa passagem, que ele entra, Davi entra louvando e adorando. E Mical neste momento está fazendo o quê? Murmurando, falando mal, reclamando. Mical nessa passagem ela sofre as consequências. Deus ele fecha o seu ventre e Mical nunca mais teve filhos. Irmãos, pelo menos aqui na minha igreja, esse é um tema recorrente. Que tema? O tema da língua. O tema do controle da língua. Qualquer dia eu vou pintar dentro da igreja uma passagem que fala sobre língua. Sabe por quê? Porque a palavra do cristão, o cristão verdadeiro, ela é feita para restaurar. O que você diz, ela tem que edificar, melhorar. Ela tem que dar vida para alguém. Mas tem gente que ao invés de restaurar, a sua palavra despedaça. Tem gente que ao invés de edificar, ela destrói. Tem gente que dá uma palavra e em vez de melhorar a vida do outro, ela piora. Em vez de trazer vida, a pessoa acaba trazendo a morte. Uma coisa, irmãos, é cada um ter opinião sobre algo, porque isso é certo. Cada um pensa o que quer de qualquer coisa. Outra coisa é que ninguém tem o direito de achar que o que você pensa é uma verdade absoluta, por um só motivo. A verdade absoluta, só quem sabe, só quem tem é Deus, é o nosso Deus. Em casa, irmãos, a esposa e o esposo será sempre a segunda voz. Será sempre a segunda voz. A primeira palavra, a primeira voz é sempre de Deus. Deus é que manda e nós obedecemos. As palavras que nós falamos, irmãos, as palavras que nós falamos um para o outro, às vezes ela abre portas de bênção, mas muitas vezes as palavras que você diz, que eu digo, podem abrir portas que estavam fechadas, mas portas de maldição. Um exemplo do poder da palavra está no livro de Esther. A Bíblia diz que Esther ela entra na presença do rei Assuero. Assuero, quando vê Esther, ele fala: minha princesa, me diz o que você quer, pede o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Numa entrada de Esther, o rei podia ter perdido metade do reino. Esther, naquele momento, ela tinha o poder das palavras. Aonde? Na sua língua, na sua boca. Irmãos, quando a gente fala, a gente revela o que tem dentro do nosso coração. Quando a gente fala, a gente mostra o que a gente está guardado. Quando a Bíblia fala, é Deus falando. A Bíblia revela a vontade do coração de Deus para conosco. Por isso que eu vivo falando, vamos ler a Bíblia para saber o que Deus quer de nós, as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Irmãos, quando a segunda voz em casa, que é a esposa ou o esposo, falha, vamos buscar a primeira voz. Essa primeira voz, que é a voz de Deus, ela nunca falha. Nessa passagem a Bíblia mostra claramente, Davi ele chega alegre e feliz. A arca da aliança nunca tinha sido vista por ele. Davi na sua vida nunca tinha visto com seus próprios olhos a arca de Deus. Ele só ouvia falar. Era a primeira vez que ele estava vendo. E a passagem mostra que Davi chega na cidade e fala: olha, conseguimos, trouxemos a arca de volta, a presença de Deus está conosco. E Mical está o quê? Sentada ou na janela, sei lá como ela estava. Ela estava parada, ela estava fazendo nada. E lá de cima, ela vendo a alegria, ela não está preocupada com a arca voltando ou com Davi voltando. Ela faz o quê? Despreza a atitude do marido dela. A palavra mostra que Davi chega em casa. E quando ele chega em casa,
Sabe a primeira coisa que ele ia fazer? A primeira coisa que Davi, o rei, o marido, ia fazer, está no verso 20. Diz assim, ó, voltando Davi para abençoar a sua casa. A Bíblia fala que a primeira palavra que ia sair da boca de Davi seria a bênção. Eu vim aqui abençoar a nossa casa. E qual foi a primeira palavra da esposa? Qual foi a primeira coisa que Mical fala para Davi? Mical vira para Davi e fala assim, ó Davi, você não tem vergonha. Mas o que você está pensando? O que é isso que você está fazendo? Isso é postura de um rei? Cadê as suas vestes? Ficar pulando na frente das suas servas, ficar dançando na frente das suas servas, isso não é postura. Irmãos, Mical, ela não vigiou a língua dela, ela não vigiou as palavras. O que era para ser uma festa de família, tornou um baita de um conflito. Por quê? Por causa das palavras dela. Irmãos, se temos alguma coisa de ruim dentro do nosso coração, pode ter certeza, se você não resolver, uma hora você fala. A esposa, antes de ajudar o marido, antes de dar uma palavra, de lançar alguma coisa, antes de falar, primeiro, vai buscar Deus. Senhor, o que eu falo para o meu marido? Qual será o meu conselho para ele? Sabe por quê? Por que Mical não se alegrou? Por que Mical não festejou, não foi dançar com Davi? A pergunta é essa. Davi estava fazendo o quê? Brincando? Não, Davi estava a serviço de Deus. Quem era Mical para julgar o homem? Quem era Mical para julgar o rei Davi? Quem era Mical para julgar um homem de Deus? A Bíblia fala que Davi, irmãos, não era um homem qualquer, era um homem segundo o coração de Deus. E essa mulher foi julgar um homem desse. Quem era ela para julgar um homem desse? Irmãos, tem um ditado, uma palavra, que o que afunda um navio não é a água que está fora dele, é a água que entra no navio. Só que a água é a mesma. Você pode estar no meio de um monte de sujeira, mas você não se suja. É a mesma coisa. Mical desprezou o marido, ela não teve respeito por ele. Sabe o que acontece se você entrar num tribunal e falar o que você quer na frente do juiz sem autorização? Você sai algemado, você sai preso. Você acha que você consegue entrar na Capela Sistina em Roma de bermuda? Você não entra. De chinelo você não entra, de saia você não entra. Tem que ter o quê? O jeito certo, as vestimentas certas. Mical, ela desprezou Davi, ela desprezou o quê? O seu juiz. Irmãos, a única coisa que Mical tinha era Davi. Davi, na verdade, era o seu marido. O casamento dela que sustentava Mical. E a palavra mostra que ele dava proteção para ela, ele protegia Mical. E Mical fez o quê? Não teve respeito, não foi humilde, não teve reverência à presença de Davi. Ela foi desobediente, foi indisciplinada perante o seu marido. Aquela palavra que ela soltou, irmãos, feriu o rei Davi, chateou, deixou ele desgostoso, deixou ele o quê? Aborrecido. Depois de tudo isso, no verso 21, a Bíblia mostra que Davi fala assim, peraí, deixa eu te responder uma coisa sobre isso que você está falando comigo. A Bíblia diz que ele chega assim, Mical, perante Deus, que eu estou na presença, porque eu estou na presença de Deus. Eu estou fazendo tudo isso na presença de Deus. Ele quis dizer assim, você, eu não sei na presença de quem você está, mas perante Deus, ao qual estou na presença, o Senhor me escolheu perante o teu pai, perante a tua família, tirou todo mundo da sua linhagem e colocou eu para tomar conta de Israel. Colocou todo esse povo abaixo de mim. Deus me colocou acima deste povo. E eu me alegrei na presença dele, de Deus. É isso que ele fala. Mas dessas servas que você falou, dessas servas que você está dizendo assim, que são pequenas, porque você é a rainha, e elas são as servas, perante elas eu serei honrado. E ele falou isso para ela. E aí você entende uma coisa, irmão, você consegue entender uma coisa. Mical, para ter essa atitude, provavelmente ela tinha muitos problemas não resolvidos. Mical, ela tinha traumas que ela não conseguia resolver, não conseguia tirar da mente dela, do seu coração. Ela era por dentro uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Mas Davi não tinha culpa nada disso. Davi não tinha nada a ver com isso. Mical, irmãos, ela era cega espiritualmente. O povo estava festejando, ela estava na janela. O rei festejando, ela na janela. O marido festejando, ela na janela. Entenda uma coisa, meus irmãos. Se Mical não sabia o que dizer, ficasse quieta. Se Mical não sabia o que dizer, buscasse a presença de Deus antes disso. Entenda uma coisa. Mical não tinha um relacionamento com Deus, senão ela ia falar uma outra coisa, ela ia ter um outro tipo de atitude. Mical, irmãos, a partir daí, ela parou de frutificar. E no verso 23, diz assim, que Mical, até o dia da sua morte, não teve mais filhos. Entenda uma coisa, janela não é lugar de crente, janela não é lugar de cristão. Amém. Irmãos, eu agradeço a todos, peço para vocês divulgarem o canal,
acessar e deixar o seu like, ativar o sininho. Deus abençoe você, sua família, e Deus abençoe o nosso Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.